A Cine TV inova mais uma vez e traz para você uma unidade de transmissão ao vivo com capacidade de até 10 câmeras. É a sua grande oportunidade de transmitir seu evento na internet para o mundo. Cine TV Nordeste, sempre à frente. Você sabia que 58% da população brasileira usa a internet e isso corresponde a mais de 100 milhões de brasileiros? Por isso que nossa programação tem mais de 5 milhões de alcance por mês. Anuncie conosco 3439-6304. Boa noite, Alisson. Boa noite, pessoal. Boa noite, Luísa. Boa noite, gente. Ótima quinta-feira. Está começando mais um programa PE Tem Opção. E a gente, como sempre, muito feliz com vocês nos acompanhando, né, Luísa? Exatamente. E você, Alisson, como tá? Eu tô ótimo, Luísa, graças a Deus. E você? Tô bem, graças a Deus. E o que você achou do programa passado, a gente falando de carnaval e arte? Isso foi bem interessante, né? Na verdade, dos últimos programas, tanto do maestro do Maracatu Nação Pernambuco, como da semana passada, a gente aprendeu bastante, né, Luísa? Você, na semana passada, estava nos bastidores, mas eu sei que estava acompanhando também. Tava, e foi muito interessante a semana passada que a gente viu como a cultura é gratificante. Leonardo, esqueci o nome dele, perdão. Leonardo pegou e falou que veio tudo do carnaval. A paixão dele e o que tornou hoje, que veio pela arte, foi para o Rio de Janeiro, aconteceu várias coisas. O que a cultura faz com a gente, hein? Exatamente, Luísa. E a gente hoje vai dar prosseguimento, né, a esse tema que a gente tem abordado durante todo esse mês. Temos um convidado especial hoje, né? Sim, muito especial para falar do carnaval também, a cultura e tudo que ama. Isso aí. A gente queria convidar para entrar o maestro Roberto. Mais conhecido como Maestro Roberto Carlos. Seja bem-vindo. Boa noite, Roberto. Bem-vindo. Boa noite, Alisson. Boa noite, Luísa. Boa noite, noite, equipe. Muitíssimo boa noite a quem está nos acompanhando. A gente fica muito feliz com você ter aceitado o nosso convite para estar aqui, de verdade. E a gente espera que a nossa conversa aqui seja muito proveitosa. O pessoal de casa quer conhecer a sua história, assim como a gente também. Sim. E como a gente lhe disse, fique à vontade. É uma conversa e vamos embora. Com certeza. Obrigado. Exatamente. E aí, como você iniciou tudo? Conta a sua história. Vamos lá, mostre a sua biografia hoje com a gente. Com certeza. Tudo começou quando eu tinha 7 anos de idade, né? Existia um projeto muito bom nas escolas, que era o projeto das bandas e fanfarras, né? E até hoje se estendeu. Em 2009 foi criada a primeira Copa Estadual de Bandas e Fanfarras. Porque quando a gente está iniciando nossa vida musical, a gente só pensa que bandas só tem em setembro, né? Porque a gente tem o nosso primeiro contato com a música quando a gente assiste os desfiles. E eu fiquei sabendo que eu ia participar de um evento estadual. Então, o regente lá disse o seguinte: você quer entrar para a banda? Você quer conhecer esse universo musical? Eu aceitei, né? Aos 7 anos de idade, comecei a tocar trompete e fui aí. Até hoje, estou há mais de 15 anos. Foi quando eu decidi ser maestro, né? Eu vi que eu queria algo mais para mim, eu queria mostrar aquilo que eu já tinha aprendido e repassar para as outras pessoas. Foi quando eu decidi estudar música, né? Fazer um curso superior e me qualificar para hoje ser maestro, né? Eu tive passagem por várias cidades, mas a cidade que eu mais me destaquei profissionalmente foi a cidade de Moreno. Coisa boa, Roberto. Mas você contou uma história para a gente, era dos bastidores, que você não prosseguiu no trompete por conta de um problema de saúde, né? Sim. Conta para a gente como é que foi isso. Eu já nasci com asma, né? Então, eu tinha uma dificuldade de soprar, né? Eu tinha uma dificuldade de soprar, assim, fazer aqueles movimentos. Então, eu vi que eu gostava da música, mas eu não queria parar, eu queria prosseguir. Então, foi o seguinte, o maestro disse assim, tem outros tipos de instrumento que você não vai fazer muito esforço. Né? Que você pode ser, assim, um chefe de percussão, que você não vai precisar do seu esforço físico, soprar, e você vai continuar na música. Então, foi quando eu comecei a aprender a bateria, a percussão, prato, surdo, todos os outros tipos de instrumentos de percussão. Aí eu não deixei a música, né? Fui qualificando e, inclusive, estudar teoria musical. Eu não tocava o instrumento, mas sabia como prosseguir.
Hoje eu não toco trompete, eu não toco clarinete, mas eu sei quando ele está errado, sei quando ele deve prosseguir com sua afinação, sua harmonia, seu ritmo. E fiz toda a parte teórica, né, da música. Nossa, é muito interessante a gente saber isso, porque você não tem a prática daquele instrumento, mas pela teoria você já sabe Exatamente. tudo. E também o feeling, né, de você estar ali direto na orquestra, você vai ouvindo tudinho e vai aprendendo. Você já está com aquele treinamento auditivo daquilo e já sabe, mesmo sem tocar. Mas qual é o instrumento que você mais gosta? O instrumento que eu mais gosto, com certeza, é o piano. É de tudo que sai, a melodia, todo o ritmo ali, inclusive o piano e o violão, né? Que é os nossos artistas, os nossos compositores, eles têm o contato musical de arranjos com as cordas, né? O violão e o piano, que são fundamentais para fazer qualquer tipo de arranjo, né? Verdade. E você falou que assim foi aprendendo outros instrumentos. E hoje você assim teria assim noção de assim, quantos instrumentos você sabe tocar? Teria, assim, eu sou um curioso, né? Eu sou um curioso, então quando eu vi nos meus encontros de orquestras, eu ia muito ao Teatro Santa Isabel, então quando terminava, eu sempre ficava ansioso para correr e procurar o chefe de naipe, né? Para saber, olha, como é a mecânica desse instrumento, né? Como é que se executa, como é que se toca um trombone, por exemplo. Aí ele ia lá, mostrava como é que era, como é que se toca uma harpa, como é que se toca uma lira, né? Como é que se toca um quitutã. Então, minha curiosidade foi aprendendo um pouco. Eu não sou profissional naquele instrumento, mas pegando um pedacinho dali, eu fui montando e hoje eu consigo dar um pouco de prática para os alunos que estão iniciando sua carreira musical. E mais ou menos quantos instrumentos assim Uns 8. Uns 8. É. Muita coisa, né, Luísa? Aí eu acho a harpa tão Eu não sei nem linda. tocar violão, Luísa. Olha, Morro de eu já me vontade. aventurei já uma época, aí depois não tive muita paciência, aí não continuei. Já tentei teclado, já tentei violão, flauta foi onde cheguei mais. A Flauta flauta só doce aquela de ou a brinquedo. transversal? Ah, mas eu toquei várias músicas, tipo Rei Leão. Ah, nem o violão eu sei, meu Deus do Não, céu. mas já me aventurei, mas não continuo não. Eu acho bonito, porque é aquela situação, a gente já nasce com dom. Quando a Verdade. pessoa nasce com dom, não tem para onde correr. Você vai tentar, pode ser que não consiga ou consiga. Mas quando nasce com dom, é diferente. Você vê ele falando já com uma paixão pelos instrumentos e tudo mais. Sim. E ele começou bem cedo, né? Como ele falou, 7 anos, 7 né, anos. Roberto? Exato. 7 anos. E hoje está com quantos anos assim? Só pra gente Ei. saber. Olha, eu estou com uns bons anos bem vividos, né? Ele falou quantos anos já? 15 anos Mais de na 15 música. anos. Mais de 15 anos. Maestro, 15 anos. Aí vamos fazer os cálculos aqui, ó. 7 15 anos. anos mais 7, tá ali na base dos 20, 22. 23 anos, é. Olha, tá vendo? 23. Quase. Ô Luísa, mas tem uma curiosidade assim bem interessante, né? A gente chamou ele de Roberto. Porém, E outra, a gente chamou de Roberto. E é conhecido como Maestro Roberto Carlos. Roberto, O nome Roberto Carlos não é o nome do cantor mais famoso do Brasil? exatamente. E o interessante é que o nome dele não é nem Roberto, nem Roberto Carlos. Qual é o nome dele? Que história é essa? Conta pra gente. Vamos lá, eu quero ouvir essa história. Vamos lá. Meu nome de registro é Leonardo, né? Leonardo Guilherme. Isso porque minha avó tem uma paixão muito grande pela dupla Leandro-Leonardo. Aí ela pediu. Mas todos me perguntam, né? Assim, seu nome é Leonardo, né? Até teve um tempo desse que eu esqueci que eu era Leonardo, né? Isso Se chamar por Leonardo, você não. Isso não começou, vira. é verdade. Isso começou há muito tempo mesmo. Eu tinha 6 anos de idade. Então, lá na escola onde eu estudava, aos dias de sábado, promovia-se concursos de calouros, onde os alunos tinham que cantar a música dos seus artistas. Aí eu não vou participar, tinha que participar porque valia uma pontuação, né? Aí eu vi meus colegas tudo cantando músicas da atualidade. Era Rebelde, era Flores Bela, coisas assim, né? Quando chegou minha vez, aí tá lá a banca de professores. Você vai cantar o quê, Leonardo? Eu digo, eu vou cantar o meu artista preferido, o rei, Roberto Carlos. Ninguém acreditou, né? Não, mas como é possível uma criança de 6 anos de idade saber canções do Roberto Carlos, né? Eu digo, é só o que eu sei cantar, né? É Roberto. Aí começou. Dali esqueceram meu nome e passaram a me chamar de Roberto Carlos. Passei 5 anos nessa escola, tive que me mudar, ir para outra cidade, para estudar na escola do estado. Quando cheguei lá, o primeiro dia de aula disseram, aqui os alunos têm que mostrar o que sabem fazer. O que é que você sabe fazer, Leonardo? Eu digo, eu sei cantar. Roberto Carlos. Aí ficou. Aí se tornou
uma febre assim, todo mundo aqui é Roberto Carlos, é Roberto Carlos. Teve um dia curioso que eu estava no pátio e veio um grupo imenso de alunos do 6º ano, do 7º, do 8º, do 1º, 2º, e fez aquela grande multidão assim. Ele imita Roberto Carlos, ele canta. Aí o vice-diretor viu e disse assim: ei, você, vamos para a secretaria? Aí eu, na minha cabeça, será que eu vou suspenso porque estava cantando na escola? Quando chegou lá, o que é que você estava fazendo? Eu digo que eu estava cantando. Cantando o quê? Eu digo, Roberto Carlos. Vem cá. Aí me levou para a sala dos professores, agora canta para os professores. Aí eu digo, tive que cantar. Aí os professores, Leonardo? Ah, não é mais Leonardo mais não, você é Roberto Carlos. Tanto é que quando minha mãe ou meu pai ia pegar minhas notas na escola, aí dizia assim, eu vim pegar as notas de Leonardo. Não tem esse aluno aqui, não. Não, meu filho estuda aqui. Aí, é Roberto Carlos, né? Aí ficou. Isso, quando eu entrei na banda, o maestro, quem é você? Aí nem respondia, os meninos já diziam, é Roberto Carlos. Aí ficou. Até hoje, no estado de Pernambuco, em outros lugares, não é Leonardo, não, é Roberto Carlos. Luiz, eu fiquei curioso agora. Acho que eu vou fazer um pedido aqui. Eu estava pensando a mesma coisa. Eu estava pensando a mesma coisa. Se a gente pedisse aqui para você cantar um trechinho de uma música de Roberto Carlos, você cantaria? Vai, Assim, um trechinho, vai. Né? Eu costumo dizer que eu não sou cantor, não. Eu só sou um fã, assim, incondicional de Roberto Carlos, né? Mas Falando nisso, vou pedir para você cantar, depois a gente continua. Vamos lá, canta um trechinho aí de alguma música que você gosta dele. eu gosto de todas, né? Mas vamos lá. Hoje eu ouço as canções que você fez pra mim. Não sei por que razão tudo mudou assim. Ficaram as canções que você não ficou. É tão difícil olhar o mundo e ver o que ainda existe. Pois sem você, meu mundo é diferente, minha alegria é triste. Obrigado. Ai, me imita até as expressões. Pá, mas era exatamente isso que eu ia falar. A gente Já percebe... entendi. Agora eu já entendi porque chamou você de Roberto Carlos. Porque Já até as entendi, já entendi. expressões, realmente Verdade. você... Não, parabéns. É uma coisa que você estudou, que você prestou atenção para tentar fazer parecido? As expressões, a forma como ele se porta. Foi no automático, né? De tanto ver, de tanto assistir, de tanto querer ser, né? Pelo menos um décimo, né? Porque Roberto é inimitável, né? Aí eu fui pegando o jeito. Chegou uma época da minha adolescência que eu só queria vestir azul e branco. É a marca característica dele, né? Com certeza. Exatamente, mas agora eu entendi o porquê do apelido. Nossa, eu já fiquei aqui, meu Deus. Bem, ó, agora ficou muito claro, né, Roberto Luísa? Carlos, se você assistiu um dia aqui o programa, já sabem. Leonardo, mais conhecido como Roberto Carlos, maestro Roberto Carlos. E a paixão por ele prossegue. Com certeza. Com certeza. Já foi em algum show, já teve a oportunidade de conhecer. Quando eu estava assistindo, né, o INETV, aí anunciaram o show de Roberto Carlos. Aí disseram o seguinte, a partir de amanhã vai ser vendido 60 mil ingressos. Eu creio que eu fui o primeiro a comprar. E o show era de 10 horas da noite, né? Eu fui o primeiro a chegar. Então, das 60 mil pessoas, eu fui o primeiro a chegar. Eu não consegui dormir, né? Não contive a emoção. Então, eu cheguei no Classic Hall às 9 horas da manhã. E fiquei esperando. 9 horas da manhã, Esperando meu até Deus as do céu. 10. Filho, mas eu entendo. Eu entendo. Quando a gente tem uma paixão em alguma coisa, tem muita gente que não entende aquela paixão. Não é questão de ser fanatismo, não. É um amor que você tem. Então, tem gente que não entende. Mas é assim mesmo. Qual um artista aí, Luísa, que tu já fez alguma loucura assim? Olha, ainda assim, fazer de loucura de comprar. De comprar as coisas, de gastar dinheiro, gastar o que não tenho. Mas é porque eu não tive ainda a oportunidade de ir pro show deles, que é o BTS. Mas quando tiver o show deles, certeza, 4 ou 3 horas da manhã, ou dormir na fila. Certeza. Então eu entendo o que ele está falando, porque eu vou fazer a mesma coisa. É verdade, é verdade. Isso é uma paixão que a gente leva, né? Tipo, E como você? você falou, é algo que vem de criança, né? Não sei se eu chamo de Leonardo, se eu chamo de Roberto. Vou ficar misturando aqui agora. Agora, Alice, e você? Qual, assim, Luísa, a loucura? eu nunca fiz de uma loucura assim, não. Tem alguns artistas que eu sou fã, assim, mas nunca fiz de uma loucura, assim, de tipo, de madrugar. Eu fiquei muito decepcionado comigo mesmo, porque eu sou muito fã de Sandy Júnior, né? E aí eu não consegui comprar o ingresso para a turnê, que inclusive teve aqui em iniciou Recife. aqui em Pernambuco, né? Ah, eu sou fã também. Eu fiquei muito decepcionado, realmente. Ó, eu fiquei na fila online. Quando chegou a minha vez, acabou o ingresso. Meu caso também, eu passei um tempão na fila e quando chegou, acabou. Acabou.
Eu não sei se vão voltar novamente a fazer, eu acho que é muito difícil. Por favor, eu gosto tanto. Desde criança. Mas enfim, eu acho que é isso, né? Acho que é essa paixão que vem de criança. Como você falou, foi natural, né? Ninguém esperava você cantar uma música de Roberto Carlos, porque assim, teoricamente é um artista assim que não é da sua geração. É um artista de uma geração mais antiga. E aí, como você falou, o pessoal queria tocar o que Rebelde, que estava no auge, né? Floribela, você citou aí. E você foi e cantou Roberto Carlos. Tudo parte de um início. Então, duas coisas ajudaram. Eu morava em frente a um bar que só tocava Roberto Carlos. E o meu tio, né, que eu considero como pai, ele trazia discos, LPs, e colocava. Para mim, eu ficava ouvindo, né? E aqui foi aquele cotidiano, né? Exatamente. Né? Eu me lembro da primeira música que eu escutei do Roberto Carlos, que foi O Grande Amor da Minha Vida. Foi a primeira música. A partir daí, fiquei a querer buscar, a querer aprender as letras. Eu escrevia no papel para poder decorar e fui crescendo, ouvindo. Que massa, né, Luísa? Que interessante. É muito lindo a paixão por algo. Ele tem uma paixão imensa pela música. Ele contando a paixão dele por Roberto Carlos, toda a sua história. É muito interessante. E ele não ficou apenas nisso, né? Como ele falou, ele foi se profissionalizar, né, Leonardo? Você hoje é formado em música, é isso? Isso. Não só Roberto Carlos faz parte do meu repertório, como músicas culturais, né? Eu sempre digo aos meus músicos, colegas, professores, que independente de onde vocês forem, sempre levem a cultura local da cidade, do estado, da região de vocês. É sempre importante. Sempre valorizo a música cultural aqui do nosso estado. Sempre nos meus repertórios de bandas, orquestras, eu nunca deixo de faltar a cultura local do nosso estado. Que legal, Leonardo. E assim, você hoje é maestro de banda, de fanfarra. Conta pra gente um pouquinho dessa trajetória. Você falou que, assim, por conta da questão de você querer passar o que você já tinha aprendido, como foi que isso iniciou, assim, como é que você está trilhando esse caminho aí das bandas e fanfarras como maestro? É muito gratificante, mas um pouco árduo, porque, infelizmente, os músicos não são tanto valorizados, né? Aqui no nosso estado. Os maestros em si, a gente trabalha o ano todo e recebe uma vez só no mês, né? Aqui, os músicos em si ganham algo quando é no carnaval, quando é um período junino, quando é um final de ano, então não é algo fixo que a gente tem. Então, quando eu decidi que queria isso, eu recebi muito conselho. Olha, tu vai fazer música, vai, mas tu sabe que vai ser difícil, né? Lá na frente eu digo, mas a gente tem que fazer o que a gente gosta, né? É uma licenciatura como outra matéria. Talvez, se fosse obrigatório música nas escolas, como tem, por exemplo, minha esposa é musicista e ela é do Canadá. Então, lá ela observou que música nas escolas é obrigatório, como nos Estados Unidos. É uma grade curricular. Então, a música é valorizada, porque já vem do ensino fundamental, já vem de criança essa valorização, né? Então, aqui no Brasil, eu decidi que queria fazer por paixão, por amor, né? Apesar das dificuldades, mas é gratificante, né? A música, hoje em dia. Entendi. Você falou da sua esposa, ela é do Canadá. Como foi que Musicista. vocês se conheceram? Bom, ela tem família em Moreno, a gente conheceu aqui, antes dela ir para lá, né? Ela ganhou uma adoção lá, né? Os pais de lá dela, adotivos, não têm filho, aí quiseram adotar ela, né? Então, se tornou cidadã canadense, mas voltou e a gente está pretendendo ir para lá, né? Quando já talvez esse ano eu vá morar lá, né? Tem algumas coisas para resolver, mas a gente está conversando. Ela é flautista transversal, né? É musicista, já faz 5 anos e deu certo, né? Eu também gosto de música e a gente fez essa parceria. Só somou. Verdade. Foi a soma. Foi muito interessante. E agora a questão, assim, esse mês está voltando a muita coisa de carnaval. Eu queria que você sabe, assim, a sua história do carnaval. Como foi a primeira orquestra como maestro no carnaval? Toda a sua história. Quando eu decidi formar uma orquestra de carnaval, eu chamei alguns meninos e disse assim, olha, a gente tem que fazer um trabalho para o mês de fevereiro, para a gente apresentar na cidade, né? Para a gente se mostrar o trabalho que a gente faz. Então, a gente fez minha primeira festa, enquanto maestro de orquestra, foi na cidade de Vitória, né? Em 2014, em 2015. E depois foi quando eu decidi que ficaria fazendo eventos em Moreno.
Então, o nosso repertório, a gente tem 3 segmentos. A gente tem o frevo de rua, a gente tem o frevo de bloco e tem as marchinhas, né, que são 3 segmentos diferentes, mas que a gente executa durante todas as festividades de carnaval. Inclusive, temos uns vídeos aí, né, Luísa, para soltar. Eu ia falar isso. Vamos soltar um vídeo agora para ele falar sobre. Só um minutinho, daqui Só a um pouco a gente minutinho. solta o vídeo. No caso, você começou a tocar no carnaval em 2014. Isso, E aí, grande parte da sua experiência foi na cidade de Moreno. com certeza, porque foi um destaque muito grande, foi grandes festas, grandes públicos, então a gente teve uma visibilidade melhor na cidade de Moreno, né? Foi E quando aí a você gente começou. dividiu em três segmentos, você falou, né? Isso, Frevo de... porque a gente, quando ouve, né, a gente pensa que tudo é um frevo só. Né? Historicamente falando, a gente tem aí 3 segmentos, porque a primeira marchinha de carnaval foi em 1899, né, pela compositora Chiquinha Gonzaga. Ela fez a primeira marchinha de carnaval. E o interessante é que hoje a tecnologia está aí para facilitar para a gente, né, quando a gente ouve uma canção. Mas naquela época, quando a gente queria aprender uma marchinha, as rádios reproduziam em dezembro. Então, todo mundo ficava ouvindo para quando chegasse no carnaval já ter Já decorado sabia, a já ter letra decorado. para poder executar. Porque quando tocava nos bailes, não pegava ninguém de surpresa. Todo mundo já sabia, porque já decorava já em novembro, dezembro, que as rádios já reproduziam, né? Nossa, que diferença, né? Antigamente como hoje. Agora agora a produção permitiu, que falou que já está liberado os vídeos. Vamos dar uma olhada. olhadinha. Que legal, né? E esse daí, Leonardo? Qual seria o estilo de frevo desse vídeo? Eu vou dar alguns exemplos. A gente tem o frevo de rua. O frevo de rua, ele é uma canção sem letra, cantada, apenas executada pelos instrumentos. Os instrumentos de metais, como trompete, trombones, a família das madeiras, que é o sax alto, sax tenor, clarinete, um surdo e um caixa. Quando a gente fala de frevo de rua, a gente está falando de canções como Vassourinha. O Vassourinha é uma música que não tem letra, que é só orquestra. Vassourinha, Sim, é verdade. né, fogão, canhão, são nomes assim que você não canta, você só executa. Os frevos de bloco. Os frevos de bloco são os tradicionais que a gente ouve por aí, que já tem uma adaptação de outros instrumentos, né? Uma guitarra, um violão, tem até um cavaquinho também, já para fazer uma adaptação, que são os frevos tradicionais, por exemplo, como Tropicana, como o trombone de prata, a bela, que são aqueles que os cantores cantam, que o público canta também. Vamos agora para as marchinhas, né? As marchinhas são mais antigas, né, que tem um ritmozinho mais diferente, como aquela marcha que nossos avós escutavam, né? Olha a cabeleira do Zezé, será que ele é? Pronto, isso são as marchinhas, Jardineira, né? Entre outros, né? Ao decorrer da entrevista, a gente vai ver, por exemplo, que tem uma que é bastante executada pelo Maestro Spock, que é o Cabelo de Fogo, que é uma canção tradicional do carnaval que não tem letra. Vamos escutar, vamos pro pedir para próximo soltar um vídeo. outro vídeo para a gente seguir acompanhando.
Já dá vontade de eu levantar aqui, isso aí. Eu estava comentando, desses últimos programas eu sempre falo isso, que eu sou apaixonado por carnaval, sou apaixonado pelo frevo. Eu não troco o carnaval de Pernambuco por nenhum outro. Eu amo, tipo, outros estilos de música, gosto muito do axé, gosto muito de pagode, de samba, enfim. Mas eu acho que o nosso carnaval de rua, principalmente, Recife Antigo, Olinda, é uma emoção muito diferente, é uma coisa acho que só quem vai, é um só quem ritmo já contagiante. viveu consegue sentir. Eu não troco de verdade meu carnaval por nenhum outro. Até porque a palavra frevo já vem, né, do significado ferver, né? É um ritmo contagiante, né? Eu sou um patriota do meu estado. Para mim, Pernambuco é o melhor estado Ah, eu também. do Brasil, Eu tenho né? isso de bairrismo com Pernambuco, eu tenho. A gente tem essa cultura aqui, né? Pernambuco, meu país. Até porque a gente já foi um país. Acho que essa ideia vem muito disso, né? Da história, que a gente já foi um país e tal. E a gente tem muito esse sentimento aqui de patriotismo. Tipo, eu não É trocaria verdade. Pernambuco por nenhum outro lugar do mundo. O estado de Pernambuco ele é rico e é um celeiro de grandes artistas, né? Muitos artistas são pernambucanos, né? A gente tem não só no segmento de frevo, né? Mas também em outros segmentos, né? Porque a gente vê, a partir aí do século XVI, do século XVII, já vinha da Europa, pelos portugueses, essa história do carnaval, né? Começou ali em Veneza e depois chegou aqui no Brasil, chegou no Rio de Janeiro, né? Mas eu sempre digo que Pernambuco hoje, o maior bloco do mundo, é Do o Galo mundo. da Madrugada. Isso. É o maior bloco que consegue colocar aquela quantidade de pessoas na rua, é só o Galo da Madrugada. Não existe em lugar nenhum do mundo um bloco que consiga reunir aquela quantidade de pessoas que é o Galo da Madrugada. E de forma gratuita, né? Verdade. Se você não tiver R$ 1 no bolso, mas se você quiser se divertir, você pode, você consegue. Exatamente. Não só pela questão do lugar, Pernambuco isso já está no Recife, é uma coisa maravilhosa, né? Mas se você ouvir tudo aquilo que é reproduzido, né? A questão histórica das músicas, os frevos, as marchas, o maracatu, as danças, né? Até porque até as nossas sombrinhas têm a ver com a bandeira do nosso estado, Pernambuco, as cores, as fantasias, tudo que a gente mostra é tudo cultural. E aí é como eu digo, a cultura do nosso estado é a melhor do Brasil. Nossa bandeira é linda, né? Já foi eleita, inclusive, a bandeira mais bonita do Do Brasil. Brasil. Também aqui atrás da gente, minha gente. Eu sou apaixonado de verdade pelo nosso estado. Eu acho muito importante a gente cultivar isso nas crianças, nos adolescentes que estão na escola, que estão formando as suas identidades, de criar essa paixão realmente pelo nosso estado, porque a gente é um estado assim multicultural. São muitas manifestações culturais assim que são muito importantes, que a gente precisa manter. Muitas vezes não tem o incentivo necessário, né? Mas que a gente precisa cultivar e não deixar isso morrer, porque eu acho que isso é a parte mais bonita que a gente pode oferecer, que a gente carrega. Não podemos deixar o frevo morrer, não podemos deixar a nossa cultura morrer, ela sempre tem que estar viva e ensinada, né? Ela deve ter um certo aspecto de ensino para que nossas crianças levem para gerações futuras o que aprenderam, o que vivenciaram, né? Para você ver que o frevo ele não começou agora, ele é antigo, mas ele está vivo como nunca porque foi repassado e repassado. Nossos avós, nossos pais e todas aquelas pessoas que brincaram carnaval e está aí nos registros, mostram o quanto foi importante essa manifestação aqui no estado, né? Aquele início com Zé Pereira e todas aquelas coisas, todos aqueles aspectos dos blocos, né? Inclusive uma brincadeira muito conhecida que é lançar água, né? Certa vez, eu era criança, estava brincando essas coisas, né, de lançar, porque isso já se tornou uma febre muito grande. A classe alta brincava também de lançar água, né? Aí eu e uns amigos meus, a gente brincando de lançar água, aí a gente bateu num carro. Aí a gente disse assim, quem será que a gente molhou? Era só um carro de um coronel do Exército. Somente. Apenas. Eu digo, não vamos correr não, a gente vai ter que ficar, né? Aí foi quando deu uma bronca da poxa, né? Mas depois é carnaval, né? Tem que deixar. Aí a gente teve um susto, né? Mas como ele disse é carnaval, a gente continuou brincando, né? Falando do frevo, eu estava até aqui pesquisando, porque agora no dia 14, o frevo completou 115 anos, né? Foi Exatamente. ontem. Ontem, dia 14. Exatamente, Inclu- 115 anos. Exatamente. E no dia do aniversário do frevo, eu estive com a orquestra na cidade de Moreno para
de forma assim, meio reservada, a gente estava numa rádio, eu reduzi, eu só levei um instrumento de cada naipe, né, para não ter aquela aglomeração, mas eu não pude deixar de homenagear essa data. A gente tocou lá várias músicas, né, foi reproduzido ao vivo e a gente fez uma brincadeirinhazinha. Muito interessante, né? Agora, como a gente fala, a cultura tem que ser aplicada na escola desde muito cedo para poder ser valorizada. Por exemplo, como você falou, os músicos aqui em Pernambuco não são valorizados, como no Canadá, por exemplo, que lá na escola já é bem inserido. Se a cultura do carnaval e a cultura de Pernambuco é inserida na nossa infância desde pequena e isso vive até hoje, por que não inserir também as outras coisas na escola? Tipo, aula de música, aula de teatro, e entre outros, para poder ser valorizados. A gente eu falei aula de teatro porque o programa da semana passada a gente falou bastante sobre teatro, artes cênicas, e fala isso, e fala sobre isso. Falta investimento nessa parte. Deve ter, sim, um projeto que envolva, assim, professor de história, de sociologia, de filosofia, e se fizesse ali uma arte, juntando os alunos para recordar o que se passou e para executar também. Exatamente, não ser só tipo as gicanas da escola, onde faz alguma coisa de música, alguma gicana. Não, estudar mesmo a teoria daquilo e praticar. A gente vê nos filmes americanos quantas aulas de música tem, que eles têm a teoria e tem a aula de música. Por que não fazer isso aqui também? Todos recebem na sua iniciação musical, os alunos lá, tanto dos Estados Unidos como do Canadá, uma flauta e um caderno de música. E reprova. É uma matéria que reprova. Se hoje, numa grade curricular, eu estou dando um exemplo, há um tempo atrás a educação física não se reprovava. Então os alunos eles iam, davam uma voltinha, jogavam a bola e deixavam para lá. Quando Por que Alisson deu uma risada? várias pautas foi inserida e disse, não, a educação física vai ser uma matéria da grade curricular que vai sim contar, né, e vai reprovar também, onde o aluno ele não só vai fazer a parte prática, não, ele vai fazer a teórica, vai fazer a prova, vai fazer... Muita gente que joga o vôlei ou joga o basquete não sabe a posição, não sabe os lançamentos, só apenas né? brinca. Só sabe joga. Só sabe jogar. Então, quando a educação física foi, sim, de fato, para se aprender a teoria, para se aprender como é o esporte e como é a prática, foi só uma matéria que reprovava. Então, se fosse inserido isso com a música, na parte de exatas, com certeza os alunos já teriam uma noção musical, né, e iam desenvolvendo. Inclusive, eu tive acompanhando alguns Enems e caía questões de música. Muita gente veio me perguntar, Roberto, caiu lá uma questão que dizia o seguinte, qual é a diferença de uma flauta para um piano? E a gente não soube responder. E tinha lá na questão, né? E aquela tua história, na profissão da gente. Por exemplo, se você escolheu sua profissão ser maestro, então, na escola, a gente deveria ter educação física. É valorizada hoje, mas antigamente não era. E tem muitos profissionais de educação física. Tem muitos músicos, tem muitos atores. Então, tem que ser não só história, geografia, matemática, ciências, onde que eles falam que é só advogados, médicos, historiadores, professores que saem da escola. Não, saem outras profissões também. Então, tem que ser valorizada, tanto que nos Estados Unidos. E as escolas americanas e canadenses aqui no Brasil aplicam essa mesma conduta de ensino lá dos Estados Unidos e do Canadá. Por que não fazer isso com a escola brasileira? Exatamente, acho que seria muito importante a aplicação da cultura, né, como matéria da grade curricular dos alunos, porque, como a gente fala, até pelo fato de dar oportunidades de pensar em formas, porque muitas vezes, sei lá, tem crianças que gostam muito de música, gostam muito de teatro, mas por questões financeiras, condições financeiras, elas não conseguem ter acesso a esses, a ter contato com isso. E acho que se isso tivesse na escola presente, né, eu acho que seria totalmente diferente, né, Leonardo? Você falou uma questão muito interessante, a questão financeira. Então, muitas vezes, aquela criança, aquele jovem quer uma oportunidade e não tem. Foi por isso que o projeto de bandas nas escolas veio para que os alunos que não tivessem condições de ter um instrumento, a escola fornecia para ele e ele ia se desenvolver. Para mim, hoje, é considerado o maior projeto musical porque deu acessibilidade e inclusão social àqueles que não tinham condições de ter um Você é a instrumento. prova viva disso, né, Leonardo? É verdade. Você iniciou Eu nasci com um projeto. com bandas,
quando eu disse à minha mãe que queria estudar música, ela disse, eu não tenho condições de comprar um instrumento para você agora. Eu disse, não, mas a escola vai dar, vai fornecer isso aí, não só para mim, como para outros que também aprenderam. Pernambuco só tinha registrado na faixa de 60 bandas. Hoje a gente ultrapassa de 300 bandas em todo o estado de Pernambuco, com o projeto Bandas e Fanfarras, né? Que, inclusive, é uma lei que diz que bandas de fanfarra é música nas escolas, né? Que deve ser desenvolvido porque isso leva à inclusão, isso tira o jovem da rua, isso ocupa e faz com que ele tenha um desenvolvimento pedagógico na música. A música vai discipliná-lo. Então, ele vai ter uma educação musical, uma educação social, ele vai aprender a ter uma postura, ele vai ter um equilíbrio, ele vai ter razões sociais e disciplinares para continuar nessa caminhada. A gente veio comentando sobre as bandas, né? Sim. Apesar da pandemia, né, no momento que a gente está vivendo, as bandas não pararam. Porque se parasse, seria assim o momento da gente soltar aqueles jovens de volta para as ruas. E a gente não queria isso. Então, a gente seguiu uma risca de protocolos rígidos. As bandas vinham sem público, todos com máscara, tinham que apresentar testes, agora o cartão de vacinação. Quando tocava, ia embora para não aglomerar e assistia em casa, ao vivo, né, pela transmissão. E não deixamos de ter e fizemos há 2 anos já. A gente já vai para a 14ª Copa, agora, próximo ano, e a gente não deixou de ter, não. Porque, senão, seria como devolver aqueles alunos que a gente teve o esforço de tirá-los da rua para aprender a música, para aprender a cidadania. Eu sempre digo isso para os meus alunos. O mais importante de tudo é a cidadania. Não adianta eu ter um aluno 10 em matemática se ele não é um cidadão. A gente tem que primeiro moldá-lo para a sociedade. Interessante, né, Muito Luísa? interessante. Isso é muito importante o que ele falou. Não adianta você ser um ótimo aluno e não ser um ótimo cidadão, né? Eu acho que a educação caminha junto com a cidadania. E isso foi bem importante que você ter falado. Você falou que não parou, no caso, os concursos, né? Você falou que está indo para o 14º. E hoje você atua, assim, oficialmente na cidade de Jaboatão, é isso? Eu resido em Jaboatão, mas eu atuo muito na cidade de Moreno, né? Com orquestras e com bandas. A gente Entendi. tá Tem alguma fazendo... banda específica assim lá que Banda você... musical é Elza Pereira de Lima, né? A antiga Assembleia de Deus de Moreno. Sim. A Orquestra Popular Acolher, da Associação Acolher, com o presidente José Amaro. E a gente está formando aí alguns planejamentos, né, futuros, que eu vou dizer para vocês, né? Eu só vou deixar assim off, porque pediram, né? Mas eu vou divulgar a próxima banda musical. Eu quero fazer uma banda musical em Moreno, para Moreno ser representado na Copa Estadual de Olha bandas. aí, que coisa Eu quero fazer uma boa. banda oficial de Moreno. Agora tô curiosa. Uma banda oficial de Moreno, vê? Olha aí. Nas Copas. E com banda, fanfarras, assim, quais títulos que você acumula? Cita alguns pra gente aí. Tenho. Fui campeão pernambucano invicto, né? Em 2015. Fui campeão estadual 2013, na categoria infantil. Fui vice-campeão 2016. Terceiro lugar pernambucano 2017. Consegui acumular alguns títulos, né? E não só isso. Esse projeto fez com que não só eu, mas que outros e outros pudessem conhecer lugares. Porque quando a gente se classifica que é campeão, a gente disputa o Norte-Nordeste. A gente vai para outro estado. E quando se classifica que ganha lá, vai para o Rio de Janeiro, São Paulo, disputar o Nacional. Então, foi algo bem aberto para que a gente não só conhecesse a música, mas como também outros lugares do país em seus campeonatos. A educação, música e cultura abre fronteiras, né? Exatamente. É muito interessante ver tudo isso. E os seus alunos hoje, tá em faixa de quantos alunos? Ou quantos alunos já passaram pela sua mão? Você já tem, assim, a história vívida deles? Tenho. Alguns ainda acompanham, né? Trabalham, né? Tem suas vidas, mas sempre quando pode, final de semana, a gente se encontra, né? Eu tenho história de colegas, né? A gente iniciou junto. Hoje eu tenho um amigo que é o melhor trompetista do Brasil. É Augusto. Ele fez mestrado na Universidade Federal de Pernambuco e hoje é considerado o melhor trompetista do Brasil. É de Pernambuco, né? O meu amigo, que é um dos melhores trombonistas do estado de Pernambuco, John, também começou com bandas, né?
Outro amigo meu, Di Moreno, John, um dos melhores trompetistas do Exército, começou com bandas e é de Moreno. Então, eu tenho muitas experiências de gente que começou em bandas e hoje seguiu carreira e conseguiram grandes títulos. E exatamente isso, né? Acho que isso já tira esse estereótipo que muitas pessoas às vezes comentam, vai fazer música, vai fazer teatro, mas isso daí é coisa de quem não tem o que fazer. E não, pelo contrário, isso vira uma profissão, isso pode virar uma profissão que Exatamente. faz você, como a gente falou aqui, atravessar fronteiras, conhecer outros países, outros estados. Ou seja, é uma profissão, né? É algo que pode assim, mudar a sua vida. Eu já Exatamente. quebrei vários paradigmas de pais que diziam assim, não, ele escolheu música, vai ser um vagabundo, vai ser um desocupado, esse pessoal que canta em bares, mas na verdade, quando a gente pega, se eu com certeza mostrar aqui uma grade musical para vocês, o primeiro contato que vocês tiverem vai ser muito difícil de vocês entenderem, né? Porque a música, ela é uma matéria exata. É necessário muita concentração, muito conhecimento para você executar a música, na verdade, e seguir adiante. É verdade. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que valorizo muito músicos e artistas, porque realmente eu sei o quanto é difícil. É uma profissão que muitas vezes não é tão valorizada. Verdade. Por exemplo, agora na pandemia, a turma da música foi o pessoal que mais sofreu, porque foi o pessoal que realmente, literalmente parou. Claro que a gente teve as lives, enfim, mas assim, foi o pessoal que mais sofreu, porque realmente tudo parou. Ainda não voltou ao normal. O pessoal ainda continua sofrendo. Exato. Principalmente agora. Tinham ensaiado uma volta agora para o carnaval e de repente não teremos mais carnaval novamente. Ou seja, foi muito difícil, não foi, Leonardo, esse período de pandemia para vocês? Vale salientar que as lives não atenderam todos os artistas, todos os Exatamente. músicos da nossa cidade, do nosso estado. Eu conheço amigos que dizem para mim, olha, eu só ganho dinheiro no carnaval. Eu só ganho dinheiro, eu passo o ano todinho para quando chegar o período do carnaval receber algo para poder me manter aí o ano todo. Eu vi músicos, no pico da pandemia, eu vi amigos meus tendo que vender os seus instrumentos. Tendo que vender seus instrumentos porque não dava, estava parado, não podia tocar, não tinha algum evento. Agora está voltando aos poucos, mas ainda é necessário que haja políticas públicas ou um projeto que dê um auxílio, que dê um suporte, que dê uma assistência à classe dos músicos, os artistas, né, que dependem do carnaval. Exatamente, isso é muito importante, Leonardo. Eu digo isso porque assim, eu já trabalhei com eventos assim, uma parte da minha vida já. E eu tenho vários amigos músicos, vários amigos da música, e eu acompanhei de perto o que eles passaram agora. E realmente foi bem complicado. Acho que só sobreviveu assim mesmo, só quem assim persistiu muito. Porque a música, eu acho que o artista em si no Brasil, para sobreviver, já é na base da persistência, né? Em tempos normais. Em tempos de pandemia como esse que a gente está vivendo, realmente você ter que amar muito o que você faz, viu? Porque como você falou, muitos tiveram que vender instrumentos, muitos tiveram que... claro que não é vergonha, mas pedir um alimento porque não tinham que comer. Isso não é vergonha, mas assim, não eram para estar passando por isso. E aconteceu isso com várias classes sociais, profissões, tudinho. E não é vergonha. Foi uma Sim. necessidade, porque foi uma coisa que atingiu todo mundo, de altos e baixos. Não é vergonha, Luísa, mas assim, como a gente estava falando, é exatamente receber um apoio, né? A gente tem um governo, enfim. O auxílio que Leonardo falou. O auxílio que Leonardo falou, que precisava de um auxílio. Exatamente. E assim, os músicos não tiveram essa atenção assim que eles mereciam, né? É verdade. A gente tem que persistir, né? Tem que persistir, tem que continuar, porque se a gente for desistir, a gente não consegue. E o curioso é que nossos artistas, nossos grandes artistas, também começaram assim, né? Nossos grandes ídolos aí, durante sua iniciação musical, tiveram muitas dificuldades. Eu posso citar aqui vários cantores, posso citar Roberto Carlos, posso citar tantos outros que, quando começaram, não tiveram oportunidade, não nasceram ricos, eram rejeitados por gravadoras, porque não gostavam, mas que persistiram e continuaram. Eu sempre digo isso, vale a pena. Né? Mesmo com as dificuldades, menos sem a falta de assistência, mas a gente tem que persistir. Exatamente. Mensagem importante, né, Luísa? Persistir e nunca desistir.
Isso vale para todo mundo, tá, gente? Isso vale Exatamente. para todo mundo. Independente para o que você queira fazer. Como a gente estava falando agora, do paradigma de, você quer ser isso? Não vai dar certo, tal. Não. Faça o que você queira, faça o que você ame. Porque quando a gente faz algo que a gente ama, é bem feito. Exatamente o que eu sempre falo. Quando a gente escolhe fazer o que a gente ama, por mais dificuldades, por mais problemas que a gente enfrente no caminho, mas persista, porque lá na frente a gente vai ver o resultado. Leonardo é aqui a prova de que não desistir, alcançar sonhos. E é isso, gente. Não desistam. Alcançar sonhos e construir mais sonhos. Falando em sonhos, qual o sonho da sua vida? Qual uma meta que você ainda não alcançou, que você pretende na música? Primeiro, minha meta é conhecer o rei, né? Tinha que ser isso, né? Tem Tinha que ser. né? A segunda, eu quero investir ainda mais, quero fazer um mestrado, um doutorado em música, levar adiante isso para frente. Muito interessante. Não, é muito interessante escutar história, que eu nunca assim parei para escutar a história de um músico. A gente já teve em um programa que teve o Moreno, o antigo Moreno Tem Opção, a gente trouxe músicos de Moreno, falou, mas não foi a fundo nessa parte da história, de como foi a biografia, e a gente está vendo isso com outros olhos, né? Exatamente. O legal de conhecer a história e trazer pessoas novas aqui é exatamente por isso. Você falou que pretende ter um plano de ir para o Canadá, talvez ainda esse ano, né? Isso. Vai depender muito, né, do que vai acontecer, né? Eu estou indo, na verdade, por uma falta de oportunidades que está tendo, né? Aqui, infelizmente, os músicos estão tendo poucas falta de opções, então eu já tenho um planejamento pronto lá. Só basta ver o que vai acontecer aqui, né? Eu vou deixar para me casar lá, porque eu já facilito uma dupla cidadania. Sim. Porque eu posso, eventualmente, também voltar, passar 6 meses lá e 6 meses aqui, trabalhar aqui no Brasil, trabalhar lá. Mas tudo vai depender desse ano, né? Eu vou esperar grandes coisas aí desse ano. Também, se não der, eu vou ter que ir. Vou ter que tentar. É muito, assim... Claro que lá ele vai ter muitas oportunidades, mas é muito triste, né, Luísa? A gente escutar ele falar isso, que a possibilidade dele ir é exatamente a falta de oportunidade aqui. Exatamente. A gente vê, pelo que você falou, quão apaixonado você é pelo nosso estado, pela nossa cultura. E assim, a gente sabe que se você tivesse oportunidades aqui, você não iria. Com certeza. Mas é muito triste isso, né, Leonardo? E eu sei que não é só você que passa por isso. São vários outros músicos. Tanto que meu tio, ele é mestre de capoeira. Ele mora no Canadá e dá aula lá. E já mora, acho que muito mais de 5 anos, 6, 7 anos já lá. E é casado. E é lá, não pretende voltar, porque lá eles valorizam essa cultura. Lá ele é músico, lá ele dá shows. E o pessoal vibra, tudinho, coisas que aqui não é tão valorizada. E esse meu pensamento não é só eu, não. Tem muitos artistas que falam, eu queria ter essa oportunidade sua de ir também, para tentar, porque está difícil para a classe musical aqui, né? Mas eu torço. Eu sou pernambucano, sou cheio de alegria, eu torço para que as coisas melhorem nesse primeiro quadrimestre. Tudo tem que ter uma mudança, né? É verdade. Tudo tem que ter uma mudança, porque se um dia está assim, amanhã não pode estar mais. Tem que ter uma evolução. Isso faz parte da sociedade. Tem que existir essa evolução. Se não existir, vai ficar parado e não vai mudar. Isso. E o Leonardo, voltando um pouquinho para o assunto do carnaval, conta pra gente, sei lá, alguma experiência assim diferente ou interessante que você já passou assim nesse período de experiência em carnaval. Algum bloco ou algum evento que marcou. Conta pra gente se existe essa... Sim, tem. O carnaval em si é uma festa de alegria, né? Então, quando muita gente pensa que a gente vai para brincar, né? Não, mas a gente trabalha e se diverte, né? A gente lá na cidade de Moreno, quando fazia, a gente começava a tocar e eu dizia, não vamos parar não, porque o povo aqui gosta de festa, né? A gente via nos blocos, eu vou me recordar aqui que eu fiz 4 blocos na cidade de Moreno. Eu fiz um bem conhecido, que foi o Movidos a Álcool. Eu fiz o ABC, que é num bairro que tem na cidade de Moreno. Eu fiz o Homem da Mangueira, 11 horas da noite, saindo lá da Mangueira até o centro de Moreno. Aí eu fiquei me perguntando, 11 horas da noite, isso vai ter gente, o pessoal vai estar dormindo, né? Quando eu cheguei, já estava uma multidão ali. E saiu ali da Mangueira, saiu descendo ali pelo campo da fábrica. Eu digo, 11 horas da noite, meia-noite, esse pessoal gosta de brincar carnaval, né?
E foi uma alegria imensa, até a madrugada. Foi o último ano, foi o 2019, antes da pandemia. Carnaval é uma coisa que, assim, como eu digo, só quem participa, quem vive, sabe, principalmente o nosso carnaval, né? A gente, nas últimas semanas, a gente falou de maracatu, de caboclinho, do boi. E, assim, são manifestações que permanecem vivas, assim como o frevo. Acho que o frevo é o rei de tudo, né? É o que domina o nosso carnaval. E é importante a gente nunca deixar morrer. Eu acho que você faz parte disso, dessa contribuição para que o nosso ritmo, para que a nossa cultura não morra. Devia ter um dia que as cidades deviam sediar isso, um dia de cultura, né, que você oferecesse à população um dia de frevo, um dia de maracatu, um dia de dança, para que a população tivesse mais uma visualização maior e melhor na cidade, né? Devia ter uma pauta, né? Eu digo isso aos gestores, né, que vão vir aí, que apelem, que olhem o lado artístico, porque é muito importante, não só para as pessoas, mas para a cidade, para a cultura, para o local, para o Estado, para o movimento histórico e por tudo que já se passou. Não vamos deixar essa cultura morrer. Vamos levar para frente. Exatamente. É muito interessante, muito lindo isso, porque, como você falou, você vai sair por falta de oportunidade, mas fica se tiver oportunidade. Mas a gente vê isso no que você fala, que não quer desistir de forma nenhuma de Pernambuco. Verdade. Isso é muito bom, porque isso dá esperança a outras pessoas. Porque muita gente, com certeza, tem essa mente de desistir e não desistir. E a gente precisa de pessoas que não desistam para poder evoluir. É isso aí. A gente está perto de encerrar, Leonardo. E falando de esperança, pegando o gancho aqui do que a Luísa falou, o que é que você diria para o pessoal que está nos assistindo, que ama música, que muitos já iniciaram na música ou tem vontade de iniciar, mas que não sente esse incentivo, essa valorização? O que é que você diria para esse pessoal? O primeiro ponto que eu diria é: pare, pense e não desista. Nada é fácil. Nada é fácil, tudo é difícil, mas é com essas dificuldades que a gente consegue o aprendizado. Se é aquilo que você quer, segure, desenvolva e vá em frente. Mostre que todos aqueles que pensaram que você ia dar errado, estavam errados e não você, né? Continue, persista, porque é difícil, mas não é impossível, né? Se é o que você gosta, eu falo em especial para os músicos, né? Eu tenho essa vontade, eu sempre penso que vou desistir, mas quando eu vejo tudo que eu conquistei até aqui, e se eu não tivesse me esforçado, hoje eu não teria construído a carreira que eu tenho. Então, não desistam, vão em frente, e se a gente errou, tem que continuar tentando. Lutar pelos nossos direitos é justo, mas lutar pelas nossas necessidades é obrigação. Exatamente. Caramba! Muito lindo. Não, muito lindo. Isso, assim, é um discurso que serviu para todo mundo. Exatamente. Serviu para todo mundo. Não desistam, pessoal, não desistam. Por mais complicado que esteja, persista, que uma hora vai dar certo, né, Leonardo? Verdade. Exatamente. Venho Muito agradecer. obrigado. Ai, desculpa, eu atropelei. Não. Pode falar, Luísa. Quero agradecer. Muito obrigada pela sua participação e sua história. Exatamente. A gente agradece muito, Leonardo, por você estar aqui. Obrigado. Tenho certeza que vai servir de inspiração para outras pessoas e que a gente tenha outras oportunidades para continuar conversando e que eu veja você alçar voos maiores. Com certeza. A gente vai estar aqui na torcida, viu? Pode ter certeza. Eu quero ver você na caixa de dizer assim, Roberto Carlos. Ali, ó, Roberto Carlos, ali, ó. Ainda vai acontecer várias histórias e muita coisa vai acontecer. Com certeza. E é isso, pessoal. Quinta-feira a gente está aqui de volta, no mesmo horário, tá? 20h30. Fiquem ligados e continuem nos acompanhando. Vão lá, acompanhar a gente nas redes sociais também, que tudo que acontece aqui a gente solta lá. @pe.temopção. Me sigam no Instagram também, tá, gente? @oalessonsouza. E @Luiz_Paz98. E aproveitando, Leonardo, o pessoal que quiser te encontrar, como é que eles fazem? Quiser acompanhar teu trabalho? Dr_Roberto. Dr_Roberto. Olha aí, gente. Aí, pessoal. Então, muito obrigada pela participação de Roberto, Alisson e de todos vocês que estão presentes com a gente e acompanham a gente. Então, até a próxima quinta-feira, às 20h30. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Este programa é uma produção independente. Todo o conteúdo veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores.